Saudações, Dux e duquesas tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais o que eu não falei do jogo Fluminense Esporte. Pra quem não sabe, eu faço esse quadro diferente do pós-jogo, porque o pós-jogo eu só falo sobre o jogo em si, sobre o todo, agora pontuo sobre duplas dos jogos. Mas antes disso, entenda uma coisa que YouTube Live é toda segunda, quarta e sexta às 6 horas da noite. E aqui embaixo na descrição você terá 2 abastinados e um projeto que eu curti bastante, tá bom? Vamos nessa. Bom, a primeira dupla que a gente pode selecionar é justamente a dupla que hoje eu colocaria nas pontas, que é Ares e Serra. Ares eu acho que é muito óbvio, né? O melhor jogador do elenco do Fluminense. É o cara que hoje realmente pode mudar o jogo justamente numa jogada ali. A gente viu justamente 2 jogadas importantes dos 2 gols, né? Partiram justamente da situação dele, né? O cruzamento que gerou justamente o toque do Serna pro gol e o cruzamento que gerou o toquezinho do Everaldo pro gol. Então, hoje o Ares, quer dizer, hoje não, há muito tempo o Ares, não preciso nem comentar, mas eu queria comentar um pouquinho mais sobre ele. E o Serna, entre um jogador que é muito participativo, mas muito burro, e um jogador bem participativo, mas mais ou menos burro, eu prefiro mais aquele menos participativo e menos burro. E hoje o Serna é dessa maneira. E tem uma diferença enorme. Enquanto o Serna é um jogador que ele se prepara muito justamente para ser justamente um cara que consegue justamente entrar na área, às vezes fazendo até o primeiro pau, o Canóbio não vai fazer isso. E ele precisaria fazer isso mais tempo. É claro que, por exemplo, o Canóbio teve uma chance, o Serna teve uma chance e um converteu e o outro não. Então a gente não pode afirmar isso. Mas hoje o Serna é melhor do que o Canóbio, se é para escolher alguém. Sobre, acho que 2 ausências que são importantes, tá? Acho que é extremamente importante comentar, que é justamente sobre o Thiago Silva e também sobre o Cano, sobre o Cano, sobre o Keno, que eu queria também comentar bastante sobre isso. Por quê? Porque às vezes não somente os jogadores que estão ali em campo, mas fica óbvio que com o Thiago Silva a gente toma menos gol e se preocupa menos com o jogo. Enquanto isso, com o Keno, a gente tem mais profundidade e temos mais possibilidade de gol. O Keno é bem inteligente, o Keno sabe justamente como se postar e como se jogar justamente dessa situação toda. Então eu acho interessante a gente ficar observando os jogos quando não tem esses 2 em campo. O Keno mais na fase ofensiva e o Thiago Silva na fase mais defensiva. E mais outra dupla que, na minha concepção, é uma dupla que tem que ser vista, é Nonato e Lescano. Nonato que participou muito bem, foi melhor do que o Martinelli, foi melhor do que o Hércules e não merecia justamente estar nessa reserva. Foi o cara que entrou no jogo contra o União Espanhola e colocou para ele toda a carga para vencer, para tentar chegar à vitória. E conseguimos chegar à vitória com isso. Então, na minha concepção, se é para merecimento, o Nonato tem isso. E o Lescano, que jogou muito mal com a União Espanhola, jogou bem esse jogo. Conseguiu fazer justamente o que precisava e que o Ganso parece que não entendeu, que era dar mais velocidade ao jogo. Gostei muito dessa participação do Lescano justamente nesse jogo.
Claramente que ele foi jogado de novo na fogueira, mas que bom que deu certo. Jogou muito bem. Antes de falar mais sobre mais dois temas, mais uma dupla, mais o Fábio, mais o Renato Gaúcho, se inscreva no canal, faça o triplo, você que curte, comente, compartilhe, redes sociais na descrição do vídeo, Vitor G 10, 12 e 20 horas, Pix na tela, esse mês pode mandar patrocínio, vamos continuar falando mais sobre. Bom, a gente também pode colocar, a gente tem que colocar também dois jogadores que eu não entendo, porque continuam justamente como titulares, Martinelli e Hércules. O Martinelli não foi bom, em diversos momentos, pouco participativo justamente ali, mais dando profundidade e empurrando o time adversário. Em diversos momentos, pouco ativo somente no ataque, e poderia ter sido melhor. Claramente que a gente pode também pontuar aqui que ele fez justamente o lançamento, que gerou o lançamento depois do Ares para o primeiro gol, mas fora isso, o que ele jogou? Nada. Mas ele foi bem, tá? Ele não foi o pior de todos. Igualmente também o Hércules, que novamente mais uma vez se escondeu do jogo, e o que a gente pede parece que não contou. Quer ver justamente um pouco do Hércules do Fortaleza no Fluminense. Falta muito isso. Por fim, Fábio, e também o Renato Gaúcho, que eu vou falar daqui a pouco, mas Fábio, na minha concepção, 3 grandes defesas, uma no primeiro tempo e 2 no segundo tempo, que pra mim mostra do porquê ele tem que ser o titular absoluto. E do outro lado, pra mim, a grande falha no gol, em que ele, pra mim, ele salta com mão de dinossauro, e que pra mim era defensável aquele gol. Notou que ele conseguiu chegar e tocou na bola. É uma falha que acontece uma vez só num jogo e depois acontece, sei lá, 5, 6 jogos depois, mas é uma falha. No todo, foi muito bem. Agora, aconteceu essa falha que acabou acontecendo no gol. Temos que ver justamente a situação que está acontecendo. Por fim, Renato Gaúcho, que pra mim foi um dos piores também. Poderia ter colocado ali, só não coloquei porque eu acredito que o Ganso foi pior justamente nessa situação toda. Mas Renato Gaúcho, que deveria ter começado no 220, começou no 40. Alguns jogos é bom você realmente diminuir a intensidade para que você consiga trabalhar melhor a bola e fazer justamente. Esse jogo contra o Sport não era para isso. O Sport estava doido para ganhar, o Sport estava doido para realmente ganhar na velocidade e não tínhamos isso. Faltou o Renato Gaúcho entender que era jogo para Lescano, que era jogo para Serna, que era jogo para Nonato. Faltou. Poderíamos ter sido melhor e poderíamos ter vencido com mais tranquilidade se não fosse as situações do jogo em si. Dito isso, no todo foi até bem, a situação toda. Preferi que fosse melhor, mas é isso, né? Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, faça o triplo, você que curte, comente, compartilhe. Redes sociais na descrição desse vídeo, Vitor G 10, 12, 20 horas. Pix na tela, se você pode mandar patrocínio. Saudações tricolores, até a próxima. Valeu, guerreiro tricolor!